Então, massa, galera. Começando o Cine Debate de hoje aqui na Casa de Vidro. Satisfação demais receber a equipe que fez Quanto Custa o Remédio do Meu Pai. Cheguem aí. Então, para começar a nossa sessão, nós recebemos vários realizadores goianos aqui, já na casa. Então, a gente está convidando vocês para futuramente compor aqui o Cine Debate da Casa de Vidro, né? Inclusive, tem recursos que vocês podem receber, porque Lei Aldir Blanc, né, e os realizadores também, para estarem aqui debatendo, são remunerados. E então apresentem um pouco para a galera esse projeto sobre a medicina canábica, sobre Curando o Livro. E já deixo o convite também, porque quando estiver perto a gente dispara. Perfeito. Boa noite, pessoal. Gratidão aí ao Eduardo por ter aberto espaço para a gente ter esse momento de fala. Nós somos todos estudantes de cinema da UEG, lá do Campus Laranjeira. E aí no nosso primeiro trabalho, né, de finalização do primeiro semestre, foi um trabalho interdisciplinar de 3 disciplinas ministradas pela professora Ana Paula, Sandro e o José Eduardo. E o objetivo era fazer um documentário etnográfico participativo em que a gente pudesse focar na história de uma pessoa, né, um indivíduo que teve um grande impacto na sociedade ao redor dele. Como a gente já é militante da causa pela regulamentação da planta, pelo acesso de todas as pessoas e por todos os tipos de uso, a gente já tinha interesse de trabalhar com esse assunto e foi um grande presente a gente poder focar em uma figura só. E aí, a partir disso, a gente escolheu relatar a história do Felipe. A gente falou com ele, inclusive é um agradecimento que a gente nunca pode deixar de trazer, que é pelo Felipe ter aberto a porta da casa dele pra gente, a gente poder conversar, ele dividir a história dele com a gente, que é uma história incrível, inclusive compartilhar fotos da infância dele pra gente poder usar no curta. Então a gente apresentou esse curta como finalização dessas disciplinas, né, conclusão, e a primeira sessão foi no Cinecultura, no dia 27 de junho, e aí a gente apresentou junto com todos os nossos outros colegas. Nosso grupo é formado por 6 pessoas, além de nós 3 que estamos aqui, né? Eu fui o produtor, roteirista e fiz a montagem. A gente tem também o Cadu, que foi diretor de fotografia, que foi still, e o Léo, que fez a cinegrafia. O Quanto Custa o Remédio do Meu Pai, ele é um curta que conta a história do Felipe Suzin e de como, a partir da busca por saúde, ele foi atrás do acesso a cannabis, tanto para ele, que é portador de leucemia desde jovem, quanto para o pai dele, que sofre com a doença de Alzheimer. Então ficou um curta muito bacana, muito emotivo, que a gente teve muitas críticas positivas a respeito dele, e pra gente vai ser uma grande honra mais pra frente poder trazer aqui pra Casa de Vidro, pra poder assistir com vocês, ter um momento de troca de ideias interessante, né, uma roda de conversa bacana, e só temos a agradecer mesmo de fato. Vou chamar então o Cadu para ele também dar umas palavrinhas. Muito boa noite, eu sou o Cadu e tive a honra de participar desse projeto e, bem, nós, como o Wilson disse, somos estudantes, a gente está no primeiro período de cinema e audiovisual lá na UEG e a gente tinha esse grande desafio de fazer um documentário, só que a nossa ideia era não só fazer um trabalho da faculdade, mas sim ter uma obra que pudesse impactar pessoas positivamente, trazer o conhecimento para essas pessoas que em muitos casos não tinham, só tinham preconceito quanto ao tema, e mudar a cabeça dessas pessoas para que elas possam ter uma mente mais aberta e realmente ter o estudo necessário para que eles possam entender que pode trazer tão bem quanto mal nesses casos. E no caso do Felipe, do pai dele mesmo, trouxe um bem que foi descrito pelas suas próprias palavras como um milagre que veio num tempo de crise, onde salvou a família dele, salvou ele mesmo, o pai dele, e é algo que muitas famílias vêm precisando, que é essa esperança que ele teve no momento que ele descobriu que era possível fazer esse tratamento. E nós, com muita honra, apresentamos esse projeto, nós criamos ele do zero, a gente deu continuidade à luta do Felipe e deu início a uma luta coletiva de muitas pessoas que precisam ter o acesso a esse medicamento e a esse conhecimento principalmente. Então esse documentário é algo que visa mudar a cabeça e impactar realmente, e é uma gloriosa forma da gente começar no audiovisual. E é um prazer estar aqui com vocês. Quer fazer uma fala também? Nilson, eu ia só te pedir para fazer uma fala também pequena nessa introdução, enquanto a gente aguarda um pouco chegar, sobre a cultura canábica e o cinema, né? Ano passado a gente teve, eu acho que, um fenômeno histórico, né? Que foram 3 filmes publicados no mesmo ano sobre a pauta. Aqui na Casa de Vidro nós fizemos Bolando um Futuro Sem Guerra, um longa-metragem,
Vem aqui, Marcos, por favor, chegue mais. Temos aqui também representando o cinema do UEG, o diretor de Bendito Seja o Beck, né? E aí você também realizou, fala depois um pouco sobre essa realização, essa sua trajetória anterior e quais foram as figuras que você entrevistou, né, no artigo. Fechou. Então, acho que ano passado foi um ano realmente muito fantástico, né? Porque a gente teve em junho Bendito Seja o Beck 2024, foi um projeto do Marcos fantástico, que ele entrevistou todas as pessoas ali que organizavam a Marcha da Maconha, foi um trabalho fenomenal, que serve muito de inspiração, inclusive, para o nosso grupo, e eu tenho certeza que para muitas pessoas que ainda vão vir pela UEG, porque é um filme que foi, acima de tudo, muito corajoso. Em cada frame do filme tem muita coragem impressa lá. E aí, no caso, além desse, a gente teve também o Bolando o Futuro Sem Guerra, que foi incrível, que saiu ano passado. E antes desse, a gente teve o Primavera Antifascista também, que foi fantástico, né? Uma forma realmente imersiva de você viver o que foi a Marcha da Maconha de Goiânia de 2022 e todas as tensões que aconteceram lá de forma íntegra, com todas as pessoas na íntegra, né? Com todas as pessoas que estiveram lá e com todas as personalidades muito importantes que tiveram lá presentes também. O Artigo 28 foi um projeto também que a gente fez, que foi feito por eu, a Ana e a Camila, que é uma amiga artista nossa que inclusive fez esse pôster também, e o pôster do Artigo 28. E eu acho que foi uma experiência fantástica também. Eu tenho muito interesse no cinema documental, particularmente no tema da maconha e de outras drogas, simplesmente porque eu acho que se a gente vai fazer um projeto, a gente tem que fazer algo que a gente realmente acredita, e eu acredito que nós carecemos de conteúdos informativos sobre o assunto das drogas na sociedade. Que a gente tem muitas produções incríveis, mas que essas produções ainda são nichadas para nós, que já nos interessamos por esse assunto. Eu acho que a gente tem que tentar expandir, levar isso sempre para mais pessoas, inclusive essas que já existem. Então eu acho que o Artigo 28 foi uma experiência fantástica. Se nesse aqui a gente foca mais na parte afetiva, emocional de uma família e desse acesso a um medicamento que deveria ser para todos, afinal é uma planta herbácea que foi feita para dar em qualquer quintal. Então não é um medicamento caro, é o mais barato que existiria e traria mais benefícios também, né, para as famílias. No Artigo 28 a gente foca mais na parte social. E a gente fala com o Diggs, que é um cara fantástico, artista, poeta de slam, lá do DF, grande amigo meu, um músico fantástico também, professor de filosofia, e um cara que é sempre muito bom ouvir. Então desde a primeira vez que eu falei com o Diggs, eu pensei, mano, eu quero que esse papo chegue em mais cabeça, saca? É um prazer ouvir ele falar. Assim como é um prazer ouvir o Felipe falar, e foi um prazer ouvir a Carol falar, e a Malu, e o Vitor Albuquerque, e o Fabrício também, que é um grande ícone para mim, exemplo de luta, que desde que eu era criança e comecei a estudar sobre esse assunto, o Fabrício já estava se candidatando e buscando, eu sou dessa luta, né? Eu defendo essa pauta. Ele estava lá no horário da Globo falando, eu sou um policial que defende a legalização da maconha, votem em mim. Então eu acho que ele é uma figura fantástica também, das antigas, que merece o máximo respeito. E é isso, tipo assim, eu acho que o cinema goiano, ele tá, tipo assim, ele sempre foi fantástico, mas eu acho que nesse tema, o trabalho que o Marcos fez foi, tipo assim, a porta de entrada, né, para algo que a gente nem esperava. Então acho que da agora para frente vai ser só produção fantástica, cabulosa e contando a história dos nossos, né, que isso é extremamente importante. Então o Artigo 28 foi essa experiência, sabe, foi um média-metragem que está no YouTube, disponível para quem quiser ver. Vai ser um grande prazer ver lá, assistir, comentar, falar o que achou. E eu acho que foi um trabalho também fantástico, pensando no recurso que a gente teve, que foi nenhum, e na equipe que a gente teve, que foram 3 pessoas, sabe? Então, tipo assim, foi uma coisa que ficou muito boa, ficou muito explicativo, muito interessante, e sempre partindo desse lado de entender que cada uma dessas pessoas carrega não só a história e a vivência delas, mas muito conhecimento que às vezes você vai passar a vida inteira procurando em livros, e aí é aquela fala de tipo 1 minuto que vai trazer todo o conhecimento que você estava buscando, sabe? Então eu acho que é isso, é muito fantástico poder dividir essa história com as pessoas, né, fazer elas chegarem em mais lugares, e para nós é uma satisfação imensa, né, estar aqui, poder trabalhar com isso e poder fazer mais produções também sobre isso, porque a gente já tem várias na gaveta, que agora só falta, né, começar e meter marcha. É isso. Viva o Cinema UEG. E Marcos, quer falar umas palavrinhas? Até projetei o seu filme ali atrás. Já que aproveitamos esse momento introdutório para falar sobre cinema independente canábico, você é o diretor de Bendito Seja o Beck, né? Um filme que também a gente tem que reconhecer a Casa de Vidro, a gratidão, porque ela está muito bem representada ali, né? Fritos na Terra, você nos honrou com imagens foda, com a presença no filme. Então a Casa de Vidro e os Fritos da Terra se sentem representados ali.
E o cinema da UEG, de fato, é o maior parceiro do Cine Debate da Casa de Vidro. Assim, os frequentadores mais assíduos, né? Então essa parceria é muito preciosa. Então fala brevemente aí sobre o seu filme antes da gente começar a projeção de hoje. Bom, ele foi feito no mesmo contexto que o filme dos rapazes aqui, mas momento assim, que foi bem pioneiro, sabe? Que os filmes que fazem na UEG não eram filmes muito políticos e tal, eram muito pé no chão, e assim, quando eu cheguei com a ideia, foi uma ideia que desde lá na UEG foi relutante, os professores não acreditavam, se chegava a mudar e tal, mas manteve assim. E aí, depois de muito tempo, a gente fez o Ensino que era esse filme sobre as etapas de produção da marcha maconha. Então, se concentrava em conversar com várias pessoas que estavam ali ligadas à organização da marcha, que é o Diego Cury, a Luana e o da Silva. Então a gente está nisso, a gente começou estudando sobre essas etapas de produção, então a gente ia lá nas reuniões, ficava lá dentro da reunião, ouvindo, conversando, trocando ideia. E dessas bate-papos, das reuniões da marcha, a gente foi ramificando e levando aos pontos que a gente se encontrava, assim. Eu fui um olhar externo que pegou essa trama, né, que assim, eu nunca tinha participado da marcha, nem fora da maconha. Orgulhosamente eu falo que eu não sou usuário de maconha e assim, que eu fiz o filme, que me apaixonei pelo movimento e até hoje contribuo, assim, do meu jeitinho. E aí seguimos, né, a gente fez o filme, a gente chegou então, já faz um ano, a gente rodou já em 13 festivais, nos 5 continentes do mundo, tipo a Índia, Colômbia, Peru, Eslováquia, África do Sul, enfim, viajamos pelo mundão. Agora, recentemente, a gente teve a primeira exibição em Goiânia oficial em festival, que foi no Bolsa Universitária do Cinema. E foi um momento muito bonito de ver o pessoal na Vila Cívica, o pessoal da marcha, né, que organiza a marcha, do Iniciativa, que foi até lá assistir o filme, uma noite que estava tudo atrasado, enfim, a gente estava lá esperando para começar. E foi muito legal, assim, ter debate massa no mesmo dia. Mas acho que o principal é fazer essa contrapartida, que enquanto eu, que fiz um filme sobre esse coletivo que organiza a marcha, o importante é eu pegar esse coletivo e divulgar, né, essas ideias que eles têm e propagar esse movimento como uma contrapartida, né? Então não ser só um olhar externo que pegou a pauta e como um bem próprio, mas tentar tornar mais abrangente. E aí, focando muito em festivais canábicos, a gente foi nossa exibição mundial, a primeira estreia, foi no festival Psicoativos Telecabeza, em Bogotá, na Colômbia. Então, um festival focado em filmes que tratam as ideias de drogas psicoativas. Não ganhamos, né? Tudo bem. Depois a gente foi para a Argentina, nesse ano, né, de fevereiro. Foi para a Argentina no Festival Cine Canábico. E pelo Festival Cine Canábico a gente teve uma exibição no passado, em novembro, dezembro, no Expo Cannabis. Que aí teve, algumas pessoas estiveram lá, né, com a Luana, que gravaram tudo, bonitinho, e mostrou pra gente que nosso filme chegou a lugares que a gente esperava e que chegou para essas pessoas, esse grande coletivo, né, esse grande movimento de pessoas que lutam pela legalização da maconha mesmo. É isso. Massa demais. Ó, oportunidade também, Wilson, se quiser, divulgue aí pra galera a sua apostila. Nós já estamos terminando o momento introdutório, gente, mas eu estou enrolando aqui para ver se chega mais gente também para curtir. Então nós vamos fazer 2 últimos quadros e a gente vai para a exibição do prato principal. O primeiro quadro é sobre essa cartilha que você trouxe para distribuir. E depois eu faço uma fala breve sobre o documentário da Casa de Vidro. Perfeito, mano, arrasou. Então, essa aqui é uma cartilha que a gente produziu em colaboração, né? Foi uma cartilha feita pelo coletivo Mensativa. Morreu? Acho que sim. Ah, não foi.
Então, essa aqui é uma cartilha que a gente fez colaborativamente, né? A Santa Ganja com o coletivo Mensagem e o vereador Fabrício Rosa. E aí é uma produção, né, que veio a partir do Fabrício, né, que conseguiu tornar isso aqui algo físico, né, algo palpável para a gente poder, de fato, semear esse conhecimento que é tão importante. Então, esse foi um material que a gente fez com muito carinho, muita atenção e tudo muito bem bibliografado, né? Sempre de fontes muito seguras, de médicos, de pesquisadores. Então, material que a gente fez de fato para poder espalhar o conhecimento, inclusive no que diz respeito ao acesso. Apesar de a gente saber, apesar de a gente lutar por uma regulamentação, a gente sabe que o que a gente luta é uma regulamentação popular, no qual a gente tem o acesso a poder cultivar. Mas a regulamentação ela começou lá em 2014, com as primeiras mães podendo importar para o Brasil os óleos. Mas esses medicamentos importados, eles são muito caros. E de lá para cá, o mercado tem se abrido cada vez mais para as grandes empresas, para os grandes conglomerados farmacêuticos, para essas importadoras de óleo, né, que produzem fora e vendem aqui a um valor mais abusivo. Tem se fechado e se dificultado para as associações, que são a parte da sociedade que de fato faz um trabalho social, vendendo a baixo custo ou ao mais baixo custo possível para o paciente. E a gente continua com o usuário e a pessoa que quer cultivar não tendo direitos, mesmo com o STF descriminalizando, a maioria das prisões não foi revertida. E ainda hoje, se você é pego com menos de 6 pés, você ainda pode sofrer várias represálias do Estado. Não no sentido de ser preso, mas no sentido de passar por tudo que a gente sabe que acontece. Então esse material foi um material muito valioso, que a gente conseguiu dar vida, né, e traz grandes nomes, como uma frase do Cisterta Ribeiro, logo no início. Foi feito com muito carinho, né, pensando na arte também, que foi feita pela Ana. E aí a gente fala sobre a história da maconha. A gente faz, de fato, um material que é para servir de diálogo. Então é tanto para gente que já conhece um pouco, quanto para quem tem a mínima abertura para aquele assunto e gostaria de aprender mais, né, para uma avó, para um tio, porque é importante a gente tentar falar para fora, né, e fazer isso chegar em pessoas que podem ser impactadas por isso. Porque a gente está falando de uma planta medicinal que pode ajudar a todos nós, né? E quantas pessoas não morrem com dor, não têm uma morte terrível e poderiam, pelo menos, ter qualidade de vida, né? Então, acho que é um material muito importante nesse sentido de trazer diálogo. A gente fala também sobre as diferentes partes da planta, o que dá para fazer com cada uma delas, sobre os potenciais medicinais do sistema endocannabinoide. A gente coloca aqui também alguns QR Codes que levam para outro tipo de conteúdo que vão continuar essa conversa caso a pessoa queira saber mais. Então, a gente tem o documentário Cientista, por exemplo, que conta a história do Rafael Mechula. Inclusive, esse documentário é uma grande referência para nós. O Drauzio de Chava, que é uma série que o Dr. Drauzio Varela fala sobre maconha também em vários episódios. Tudo isso disponível no YouTube. A gente fala sobre as formas de acesso legal hoje em dia e sobre como elas também são inacessíveis. A gente fala sobre como funciona para conseguir um habeas corpus. Falamos também a diferença entre descriminalizar e legalizar, que é o que está acontecendo agora no Brasil. O que uma legalização poderia trazer de benéfico para a sociedade. Observações sobre redução de danos, abordando todas as substâncias e não só a maconha. E trazendo também o curso do Padre Chicão, né, que é algo fundamental para todos nós, que é exatamente o que prova que existem sim pesquisas sobre o tema, e o que não faltam são pesquisas sobre o tema. Então o curso do Padre Chicão é um curso que acontece 2 vezes ao ano, que gera certificado, mas que para quem não quer ter o certificado, as aulas continuam lá. Então é uma página no YouTube que é um movimento pela regulação da cannabis medicinal, Movrican, junto com a SBEC e vários outros parceiros, a doutora Eliana Rodrigues e a Gabi Dainese, né, que fazem esse trabalho fantástico, que é uma divulgação científica de alto nível, gratuitamente no YouTube para todos nós. E tenho certeza que é também fonte de conhecimento para várias outras pessoas pelo Brasil que estão fazendo um movimento parecido com o nosso aqui em Goiás. E a gente também fala de algumas iniciativas para apoiar, né, dentro desse cenário aqui, dessa militância canábica, e é basicamente isso, um material feito com muito carinho e que a gente espera que chegue muito longe para mudar mentes, né, e trazer uma informação de qualidade. Mas, Marcos, cola aqui rapidez, mais um pouquinho, por gentileza, só para a gente encerrar esse primeiro momento. Fica aí também, Wilson, eu ia fazer uma fala breve aqui. Então, galera, acho que é um momento da gente também firmar um compromisso, né? Porque a Casa de Vidro tem um histórico de militância canábica e a gente está aqui fazendo um Cine Debate anual, né, uma temporada financiada pela Aldir Blanc, e você veio manifestar esse interesse de exibir a sua obra, de debater com a nossa plateia. Então, acho que para a Casa de Vidro Ponte Cultura é uma honra receber de um comunicador, de um agente cultural, esse interesse realmente veemente, visceral de estar aqui, exibir, dialogar.
Então a gente pode futuramente pensar aqui no Cine Debate na Casa de Vidro sobre cultura canábica e saúde, e talvez já destacando, como a gente fez nesse vídeo, né, o fato de que ano passado nós 3 aqui presentes fomos 3 cineastas independentes ou estudantis que soltamos 3 filmes sobre a cultura canábica. Não sei se existe alguma outra capital no Brasil que esse fenômeno exista, né? Essa ressonância no cinema da marcha da maconha, né? Mas, enfim, a gente também realizou na Casa de Vidro aqui o Bolando o Futuro Sem Guerra, né? E a gente também está firmando um compromisso para que exista a versão curta-metragem desse filme, porque ele ficou realmente longo, né? Faltou a concisão que um curta tem. E vou cobrar a promessa do Nilson aqui de me ajudar na ilha de montagem para a gente fazer algo similar ao que o filme Ilegal realizou também, que é um filme que existe em versão curta e longa-metragem, e é um filme muito significativo que impacta assim, a opinião pública, né? Através da história dessas mães que precisam acessar esse remédio para curar inúmeras mazelas de suas crianças, né? Então, vamos firmar um compromisso ainda nesse ano de 2025, vamos fazer uma mostra com esses 3 filmes e também com o novo filme, né, que vocês vieram apresentar aqui hoje, Quanto Custa o Remédio do Meu Pai, né? Então, acho que nós podemos ter uma excelente sessão com 4 curtas-metragens goianienses sobre cultura canábica e medicina. Então, está firmado o compromisso, a promessa, né? E a gente fará isso muito em breve. Então, valeu a presença de vocês. Quero enaltecer aí novamente a qualidade do trabalho, né, que a UEG tem feito e que vocês, dentro dessa instituição, dentro dessa universidade, estão, acho que renovando a universidade por dentro, no sentido de propor temáticas, né, que usualmente são censuradas, são amordaçadas, né? Professores, coordenadores, diretores de universidades normalmente não gostam tanto de temáticas controversas, né? Então vocês estão quebrando barreiras, vocês estão levando a universidade para algo novo, transgressor, subversivo, que é uma espécie de ação direta fílmica, né? Um cine-guerrilha, como a gente fala, onde você, dentro de uma instituição pública, estadual, como a UEG, você faz filmes muito contundentes, dizendo que a legislação precisa ser revista, né, que o aparato jurídico atual não é sinônimo de justiça como virtude, né, que existem leis injustas que merecem ser transgredidas e que existem movimentos sociais que demandam transformações radicais, né, no aparato de justiça, de polícia e de penitenciários, né. Então, estamos juntos para fazer esse mídia-ativismo, né. Acho bem admirável o trampo mídia-ativista que Santa Ganja realiza, e estamos juntos também com o Benedito Sejubec. Espero que haja uma segunda, uma terceira, uma quarta edição desse filme, que ele possa ser um seriado, né? E estamos juntos então, bolando um futuro sem guerra, e é isso aí, vamos ao filme de hoje. Valeu! Vamos fazer uma foto, todo mundo que tá. Cheguem aí. Registrar esse momento inicial.